Bem-vinda, Leoa! Bem-vindos, vocês que também estão nos acompanhando, maravilhosos. Que honra, que satisfação, que alegria podermos estar juntos, juntas nessa jornada. Tão gostoso poder bater um papo. Eu sei que você nos acompanha de todos os lugares do Brasil e do mundo, muitas vezes em deslocamento. E eu estou hoje muito feliz. Na verdade, eu estou hoje radiante, porque a Leoa, com a qual eu vou bater um papo, ela é especialíssima. E você vai sentir essa energia, você vai sentir a vibração desde os primeiros momentos. Bem-vinda, Ê, Gabi! obrigada, Sá. Obrigada pelo. E hoje todo o Brasil, essa mulher aqui é incrível. Nossa Senhora. Eu vou ser mais simples aqui possível, porque para eu falar dela a gente ia tomar um tempão do podcast. Mas é uma pessoa que me inspira, é uma mulher muito forte que me inspira, uma profissional incrível. Tem aí uma força muito grande aqui dentro do meu coração. Além de tudo, levou a alguns despertares, se eu posso falar assim, deram algumas coisas na minha vida, dar uma mudada de. Ai, eu já vou me emocionando porque é sobre isso, mas hoje é dia de falar de você, da sua potência, da sua grandeza. Gente, Gabi, eu quero já pontuar, um ser humano iluminado. E eu acho que quando a gente tem uma essência de muita conexão e de muita iluminação, a gente ilumina. E para além disso, Gabi, você é uma mulher extremamente forte. Então, você me falou da minha força, mas a gente só consegue ver o que a gente tem. Você é determinada, você é disciplinada, você é aguerrida, você sabe para que veio. E eu quero não só apresentá-la dessa forma, como também destacar para vocês que a gente está aqui diante de uma grande expert em vendas, e a gente vai falar de vendas, a gente vai descortinar a lógica do que talvez você entenda sobre vendas, ela é consultora em vendas. Logo mais, eu já vou publicizar isso, eu estou instigando ela, eu quero ser treinada por ela, e eu desejo que você também seja treinada por ela, né, com o método próprio que ela tem de levar a venda sobre uma outra perspectiva. E ela é sócia da Basecamp Physio, além de uma série de outras qualificações e competências que ela nem me deixou apresentar aqui, além de ser minha amiga queridíssima, amiga da nossa família. Então, seja muito bem-vinda. A gente vai ter a honra, a satisfação de te ouvir. Eu já queria que a gente começasse do zero, né? Porque hoje a gente fala que você tem todo esse know-how em vendas e a gente vai chegar às vendas. Eu queria que você desconstruísse com a gente algumas questões, tabus que ainda existem acerca de venda. Eu sou apaixonada por venda, mas de onde veio a construção profissional da Gabi? A gente sabe que a gente é tão imatura por vezes, que a gente tem tantas dificuldades de fazer a nossa escolha profissional, ou muitas vezes a gente se inspirou em alguém que a gente viu que era um modelo de sucesso, né? Porque é difícil para nós tomarmos essa decisão sem uma referência. Ou às vezes fomos fazer um teste de capacitação ali que pôde, a certa altura, nos trazer alguma referência ali na identidade profissional. Ou vimos alguma coisa que nos marcou, alguém que nos inspirou. Como foi para a Gabi? Eu acho que é uma construção, né? A jornada de vendas, para mim, ela funcionou dessa maneira. Eu posso te dizer, Sá, que eu já vendia bem quando eu era dentista, né? Então, Uau, vamos lá. Dentista de formação, atuei como dentista por 10 anos. uma jornada. 9 anos e 6 meses. Nada. Né? E eu estava no momento onde naquele momento eu trabalhava numa clínica, já tinha tido meu consultório montado e tinha trazido para cá, para São Paulo, estava fazendo uma pós na USP, e aí, um amigo hoje, esses médicos, que é uma venda extremamente. Ah.
Aí em São Paulo tem isso, né? Você tá numa festa, mas invariavelmente o trabalho É aparece, né? incrível, né? Incrível. E aí ele disse, ele estava numa mesa ao lado da minha, algo ele foi atrás olhar comigo. Foi Uau! assim. E Isso aí, você estava atuando como dentista numa outra dinâmica. Vocês estão entendendo como as coisas acontecem? Vai numa festa, ele não te conhecia, ele te conheceu ali. Ele sentiu algo em outra você. vez. E aí ele falou, olha, porque eu ainda não tinha trabalho, era uma pessoa que estava no aniversário e ok. Daí ele me falou, eu falei, Sim. na hora a imagem estava no consultório para ver escova de dente, ou que Uau. põe o nome tal, porque no máximo que eu conheço de representação na área da saúde era isso. Olha, você. Aí ele foi falando coisas na cabeça dele, era importante. Então aquilo me chamou a atenção. É o olhar do outro sobre, né? Isso é tão especial, né, Gabi? Assim, e às vezes ele traz para gente coisas que a gente não enxerga, né? Então, naquele primeiro. Ah, fui embora para casa porque o negócio. Eu imagino como você foi mexida para casa. Agora na odontologia. O dia que eu falado para mim, eu tinha 6 anos na minha vida. Tem noção? Isso pode acontecer ou ter acontecido com você aos 6 anos de idade. Lado aí de relação com os pais. É a minha prima que morava comigo, é a mais velha que eu tenho, com mais Sim, diferença de idade. Ela já era formada, já tinha um consultório dela. Ela me levou uma tarde inteira para ficar na consultório com ela para me tirar diante de um. sim. Quando eu voltei, a primeira coisa que minha mãe e Aos aquilo 6 anos de idade. e aquilo virou uma verdade. Então, todas as vezes, sabe aquela coisa, o que que você vai ser? Como é que tá na escola? Mas o que que você quer ser? Aí, dentista. Fixou. No ano do vestibular, eu falei, é medicina. Foi a pessoa com Nossa! quem Você trazia suas questões e ah, qual foi a decisão? Áreas públicas, Marcos, lembro direitinho. O lado foi medicina. Aqui eu fiz. o sofrimento interno da criança querendo atender essas expectativas, porque no Terrível. fundo, nossa, vocês passam por isso. Eu já tô arrepiada, terrível. É forte isso. Vamos Fazer para odonto. odonto. Primeiro ano, confesso, foi muito difícil. A única coisa que eu Aquela estava guerra interna. ano da faculdade, distante ainda, né? Paciente. Mas a única coisa que podia me remeter a um ser humano era a aula de anatomia, que era o que eu mais adorava fazer. Então, a área da saúde é a área que eu amo.
a área da saúde. Não é à toa que hoje eu sou sócia de um terapeuta, né? E Maravilhosa, é, diga-se de passagem. exato. E trabalho vendendo devices na área da saúde. Ou seja, a saúde já está. Isso é importante da gente perceber. Que às vezes não é uma mudança brusca, mas é um ajuste fino, né? É um ajuste fino. É perceber que dentro da nossa área, na nossa zona de talento, onde está também, eu acredito, o nosso chamado, a gente pode perceber o mundo de uma outra forma. Mas olha que poderoso isso que você nos. Gratidão por partilhar com a gente, porque muitas mulheres vivem essa realidade. Quando elas se dão conta de que muitas vezes elas estão estagnadas na sua profissão, Gabi, elas precisam, e eu faço muito esse trabalho nas constelações, nas nossas mentorias, muitas vezes voltar lá na criança e perceber de onde foi que talvez eu tenha, ainda enquanto criança, sido levada a tomar uma decisão profissional que não se afina àquilo que eu sou hoje, à minha identidade, à minha essência. 6 anos, uma tarde num consultório, um retorno para casa, uma validação do que você seria, toda uma jornada, porque se passaram muitos anos. Você foi viver sua adolescência, você foi finalizar aquilo que a gente chamava de ensino médio, e aí volta de novo aquele contexto. Que serei, né? E a gente confunde o estar, porque nós estamos profissionalmente com o que somos, né? Exato. E aí você vai na dinâmica da odontologia e em alguma parte da sua estrutura existencial, a saúde estava ali. Porque medicina pulsou na hora do vestibular. Durante a faculdade. Depois ele foi ser cardiologista. Ai, Deus! E como é que você sentia, Gabi? Você olhava e ficava inspirada com a medicina? Ficava. Porque ficou aquele gostinho da medicina. Você passou no vestibular. E aí, bom, fiz a odontologia. Olha só que coisa. Quando passa todo esse tempo do odonto, eu comecei a ter meus pacientes, eu gostei daquilo. Pessoas. Exato, eu gostei daquilo, eu gostava daquilo, eu me empenhava, eu fazia. E aí tinha uma destreza manual muito grande. Falava que era Nossa, porque tem canhoto. que ter, né? Tem que ter. Eu admiro tanto, porque é fino, é delicado o processo. A gente não. A gente rói dentes, a gente entrega sorriso. E o quanto a felicidade parece que estava guardada numa caixinha. Você faz uma restauração, muda uma cor, você muda o formato que a pessoa ouvir, postergando uma entrevista de trabalho porque eu estava. Quantas coisas eu já ouvi, eu tratava famílias assim. Não era odontopediatra, mas fazia o tratamento de uma mãe, amiga, de um marido, enfim, uma pessoa que aparecia, já queriam levar os filhos e tal. Então, eu era extremamente cuidadosa. Eu acredito que ser no escolhido a cuida do que ser profissional de saúde, escolhido dar para aquele ser humano da melhor maneira a solução. Olha que chave poderosa. Em tudo na vida, olha só o que você falou. Ser cuidadoso. Pode deixar esse cuidado de lado. Eu imagino, eu te vejo nesse consultório, conhecendo você. Vocês já sentiram, né? A potência dessa leoa. Cuidando, zelando. E olha que poderoso que você falou. A gente muitas vezes precisa voltar as nossas atenções para isso. Alguém nos escolheu. E quando você diz escolheu para cuidar do coração, engraçado que eu nunca tinha tido essa percepção, mas é real. Cuidar do coração, cuidar às vezes de uma patologia, ou cuidar num viés preventivo, para evitar que algo de mais grave aconteça. Isso tem muito poder, né? E você já sentia isso.
pegava, assim, sabe? Eu gosto de um dia de trabalho porque a carreira da odontologia, você fica naquela posição ali, o seu corpo começa a gritar no final do ar. Então, ela te demanda física para atender essas expectativas, né? Para atender a expectativa. Agora tá bom, agora eu gostei. Não são raras as vezes que você veio de um, dois. Você poderia errar também. Sim. Então, mas quem quer errar com alguém? A gente, por mais que a gente saiba que a construção de uma jornada é entre erros e acertos, a gente não quer ser a pessoa que errou. Isso é fato. Perfeito. Então, por isso que a gente lapidar o tempo inteiro. Então, o meu vender começou, tinha que ter a confiança daquele paciente, aquele paciente. Tem o trauma do dentista, né, Gabi? Ai, o motorzinho! Beira do dentista! Cris, tem um pânico que você não tem noção. Tem? Tem, reconhecidamente. Para ele é difícil, ele protela, ele procrastina, ele não prioriza isso porque ele tem gatilhos, acredito que em alguma dinâmica, em algum contexto que levaram ele a esse lugar. E não é só ele, né? Se a gente vai pesquisar um pouquinho dados estatísticos sobre o pânico da cadeira do dentista. O barulhinho do motorzinho. Aquele Vendo lá aspiradorzinho, fora. né? Aspirador para tirar a saliva. Mas, normalmente, o que se faz hoje em dia, né? Você, com seus filhos, deve perceber quando leva eles ao dentista. É muito gostoso hoje. Roupinha, outra cor, Infantil. não tem mais a roupa branca que remete ao hospital. Então, antigamente, o dentista usava o branco demais que remete ao hospital. As crianças começam a ter problemas de enfermeiros de branco, médicos de branco, um monte de... Já se cria uma figura associativa pesadíssima, né? Porque quando chega no dentista já vem carregado com aquela coisa toda. Tem a vacina que toma, que tem um monte de... Verdade. Tem, e não sei o que lá. Quando era gotinha, ok, mas se fosse com a pistola, um abraço já, né? Já era o chororô. Então, tudo que remete aquele inicial com o hospital e tudo mais, você hoje um monte de coisa que já dá para fazer. O universo foi trazendo aí os estudos, fazendo para que as pessoas da saúde dela. Experiência. Está vendendo para o filho de alguém numa cadeira de dentista. Está vendendo o quê? A confiança. É bom estar ali, né? Ao invés de qual é o para a dor que é não prevenir. Engraçado que você tocou nesse assunto e a gente percebe que a gente ainda está muito incipiente nisso, porque até a década de 70 a gente tinha um conceito de saúde que era completamente diferente do que se tem hoje. Apesar de ainda estarmos presos a paradigmas socioculturais que nos remetem a esse conceito de saúde apenas como uma dinâmica antagônica à doença. Quando, na verdade, quando a gente fala em saúde, a gente está falando em bem-estar, nós estamos falando em longevidade, nós estamos falando em qualidade de vida. E dentro desse contexto, você falou a palavra, que é a palavra da vez, prevenção. A gente precisa adotar comportamentos na do dentista, na saúde como um todo. Eu diria na nossa vida, até nos relacionamentos. No nosso convívio em tudo, porque a gente parece que fica esperando as coisas acontecerem para que a gente possa tomar uma atitude. E levar ao extremo. Sim. Acho que a gente, o ser humano, a coisa do
acreditar que com ele vai ser diferente. No relacionamento. Mas comigo vai ser. Mas nesse ambiente. A gente acredita. Eu não quero tirar essa fortaleza que a gente tem. Tá na gente, isso é óbvio. Mas a gente também tem que enxergar a vida como ela é, né? Então, para que eu sou o único, nada que vai dar. Tudo tá dando errado com um monte de gente. Eu vou acreditar que tudo vai dar certo comigo. Tem um limiar Peraí, disso, né, Gabi? exato. Boa, muito bom você falar sobre isso. Eu acho que a nossa vida, ela é parametrizada. A nossa vida, ela é parametrizada. Se você pegar exames de laboratoriais mínimos e máximos, a gente está entre uma faixa. Verdade. E a gente está sempre se levando ao máximo. Só que imagina tudo sendo levado ao máximo. A mínima quantidade de horas dormida, a mínima quantidade de atividade. Já tá bom, 30 minutos. Nada. Tudo a gente está se levando ou ao mínimo ou ao máximo. E aí eu. Perfeito. Só que só manter-se vivo é muito aquém do que a gente pode. Então, nós somos desbravadores, se nós fôssemos só seres que andassem nessa linha a metade da evolução tecnológica, das inovações que a gente tem hoje. A gente ia viver num mundo muito mais que era a época dos nossos avós, bisavós. Eram vidas muito mais difíceis, Limitadas. complexas. Olha que legal que você falou, né? De fato, a gente tem uma dinâmica, um circuito cerebral que só quer nos manter vivos. E você concorda comigo que essa dinâmica é uma batalha diária que a gente trava? Porque apenas quando a gente começa, Leo, a expandir a nossa consciência, a nossa compreensão de mundo, é que a gente, inclusive, consegue despertar de que nós podemos mais. Porque olha o que você falou, o ser humano, ele pode muito mais. Muito mais. Mas se nós não tivermos essa mínima compreensão, essa mínima clareza, a gente fica ali, modo sobrevivência, e a gente percebe que muitas pessoas, e que não sejam vocês, com a fala de Gabi, que vivem no tal do piloto automático. Ele tira traz a gente para o âmbito ável pra caramba, né? É, na verdade, ele só está dizendo assim, salário é mais o mesmo dentro de um ano. Carro, que são coisas. Você que veio aqui para mudar isso aqui, você que veio aqui para criar os seus filhos, você que veio aqui para mudar o rumo de uma empresa que estava quebrando e você tem que levar essa empresa. Veio aqui para mudar o cenário. A gente não veio para passear, viver de Boa! férias. Boa! Veio a passeio nessa vida. A gente veio aqui para fazer alguma coisa de espetacular. Você talvez ainda só não tenha certo qual é a sua. Ah, que top! Mas vamos lá, que delícia, gente. Vocês sentiram, né? Já tá pago o podcast. Estávamos lá, te vejo nessa cena, num aniversário. Sim, A dentista, na verdade, né? A dentista era, Gabi, que já se vendia era. confiança, vendia excelência, vendia atendimento, vendia empatia, vendia esse acolhimento que eu vejo muito em você e que é uma lição para nós. E aí, um sujeito desconhecido, ele te percebe. Olha o que você falou outra coisa poderosa. Às vezes a gente não consegue se enxergar. É muito curioso porque as pessoas veem coisas em nós que nem nós estamos nos atentando. Foi o que ele fez contigo. E aí, o que que você fez? A pergunta é: que decisão você tomou a partir desse convite? Porque é inusitado. Olha a coisa mais interessante, tá? Ele falou assim: tá bom, aceito. O que que eu preciso Ali fazer? mesmo, Ali, eu falei assim: decisão rápida. o que que eu preciso fazer? Duas coisas me chamaram a atenção nesse a decisão muito rápida de largar um negócio
10 anos, que era Sim. odontologia. Desapego. Fala um pouco para nós. Por que você tomou essa decisão Eu acho rápida? que é porque ela traz cada na minha cabeça. Perfeito, Eu perfeito. acredito que não era o que eu queria. Eu aprendi a gostar da odontologia para a saúde, que eu sou apaixonada. Mas talvez as inúmeras idas ao hospital, inclusive aqui em São Paulo, por conta da minha coluna que travou, acho que era meu corpo dizendo: Ele estava sai dizendo, não é o teu lugar de daqui. encaixe, não é tua cadeira. Aí foi um primeiro ponto. Falei, vamos lá, o que eu preciso? Prepara um currículo e manda para mim. Pensa, uma pessoa que sempre foi Profissional autônoma, nunca nunca teve teve currículo currículo. na vida. Eu faço um currículo, hein? Primeira pergunta, se é a coisa mais simples para a maioria Sim, o óbvio. dos profissionais, né? Fui lá e preparei um currículo, mandei para ele e falei assim, eu espero que ele Atenda. quer. E aí eles me chamaram para uma entrevista. Estava ele, a controller da empresa que eu ia trabalhar, e uma pessoa muito querida, a Luísa, que era que chama aquela que atende o canal indireto. Legal. Ela era da Johnson Johnson. Uau! Nem você se percebia. Em vendas, olha só. Porque até então eu não cabeça vender a venda, tá? Eu E sempre muitas falo pessoas isso. ainda têm esse tabu, tá? Acha que vender é só vender aquilo simplesmente, que vender é só vender o livro, né? E a gente vende muito mais. A gente vende o tempo inteiro, né? Depois eu quero que você chegue nesse ponto. Mas a gente está naquele momento, então, que você passa a ser desejada, sai da zona também de conforto, porque você pode dizer, não, não sei fazer um currículo, então não vai dar. E você é inserida nesse contexto, e aí? Você não tinha ainda essa total clareza sobre a sua zona de talento com vendas, né? Não tinha. E aí chegou o momento de falar com quem agora? Minha mãe de novo. Ai, Deus. Tava informar, mãe, Tô saindo. Deus, vou largar a odontologia, carreira, casa dela. São as expectativas que elas têm sobre nós. E às vezes você está Foi segurando a difícil, viu? expectativa da tua mãe. Foi difícil, porque a relação sempre foi uma relação muito próxima, né? E sempre. Pode puxar um pouquinho mais para perto. Pode? Isso. Tá ótimo? Top. Sempre foi uma relação muito. Eu respeitei sempre. Eu sempre vi minha mãe trabalhar muito, viu, Sá? Sempre. E a única. Agora, sim, minha mãe era servidora pública e meu pai também. Só que em um determinado momento da minha infância, minha mãe teve uma lojinha de sapato dentro de casa. Ai, Ela Deus. pegou um quarto e ela. Olha, era uma loucura. Ela viajava, ela ia até as fábricas em Minas Gerais. Tá. E Paulo comprava e Revendia. A veia empreendedora. aí meu pai foi lá e podou. Ah, isso aqui é muita bagunça, não sei o quê. Cessou. Voltou para a caixinha. Voltou pra caixinha. Bom, saí de lá, falei, mãe, ela falou, minha filha, eu esforcei demais para que você fosse. Esforcei demais. Peso. Você sabe que você fez uma faculdade pública, mas tudo era pago, tudo tinha que levar, tudo tinha que comprar, enfim. Realmente, a Odonto é uma faculdade, eu não sei se hoje é uma faculdade que era muito cara para você fazer e tal. E
quando você sai, você não precisa só de um bloquinho e uma Não. caneta, você precisa para toda aquela estrutura e tudo. E antigamente a odontologia era muito ligada à boca, às estruturas, né? Hoje é botox, hoje é um monte de outras coisas, tá? A evolução, a dinâmica da saúde aí Trouxe mudando. múltiplas possibilidades, né? Exato, é. Mas é o que você falou, é verdade. A graduação em si é custosa, porque você tem que comprar muita ferramenta o tempo Muito, inteiro. muito. E são materiais que não são materiais que necessariamente serão utilizados na montagem do seu Ah, consultório, não, né? não serão. Não Uma cadeira serão. de dentista é o mínimo, né? Cadeira, tudo que envolve, Nossa, tudo. mas eu imagino, para além disso, cara, o seu sentimento. E a gente precisa, eu preciso trazer isso para vocês, a gente vai desagradar nossos pais. Vai precisar desagradar. Você quer crescer, você quer romper, porque esse desagradar não significa desonrar, e a gente faz essa confusão. Significa entendermos que eles têm as expectativas deles, nós temos as nossas expectativas sobre eles. A gente precisa soltar tudo isso para que a gente possa ser quem a gente nasceu para ser. Porque, afinal de contas, muitas vezes eles têm essas expectativas sobre nós e que decorrem das frustrações deles, daquilo que eles não conseguiram viver, do que eles projetaram. A fala da tua mãe é de muito amor e de muita projeção sobre Muito. você. E olha, Sabrina, eu atendia alguns amigos da minha mãe. Eu Nossa, então ela se atendia. sentia orgulhosa. E eles falavam, e assim, modéstia à parte, eu executava muito bem o doutor. É aquilo que eu falei para você. Eu não sei se tem um quê de perfeccionismo. Eu não sei se tem uma questão. Preciso fazer bem. Não sei, tá? Eu acho que é seu DNA, Talvez. sabe? É É possível. bom a gente até tomar posse disso, porque Sim. você pode ter essa mesma situação. É o seu DNA. O seu modo de fazer, o modo Gabi de fazer, é fazendo bem feito, é caprichando. Você falou de capricho, você falou aqui, eu vou aprendendo com vocês e vou anotando. Você falou aqui de cuidado, você falou aqui de confiança. Todos esses são ingredientes que te levam para um patamar de excelência. E Falou de aí? confiança para mim. E aí, então você atendia os amigos dela. Atendia e eles falavam, nossa, sua filha é maravilhosa, não sei o quê, tava vindo de pai, tava num dentista assim, tal. Então, e tudo isso ela me dava feedback, ela ficava feliz, né, obviamente. E eu também recebia esse feedback das pessoas, a questão de, por exemplo, eu tenho pânico em mim. Ah, Então, se tem que tomar alguma coisa com agulha e tal, aquela coisa me dá. Eu era extremamente cuidadosa com as pessoas na hora. Então, eu colocava aquele algodãozinho. E não eram raras as vezes que assim, mas já. olha que legal. Então, aquele medo que você tem, se você talvez essa pessoa tenha, né? Então, você tem que segurar a onda para que eu sabia como era comigo. Eu entrava em pânico, eu não queria que a pessoa entrasse em pânico. Bom, vivi ali, passado esses todos, entrei em vendas, e aí entrei em vendas e aí eu percebi um pouco da hostilidade de algumas pessoas. Passei por muitas situações de outras vendedoras já estavam há muito tempo. Tá. Quando as pessoas perguntavam assim, mas o que que você fazia? Eu falava, eu sou dentista. Dentista? Os próprios vendedores se colocavam como menores. Tá. E aí, ao mesmo tempo, eles falavam assim, não, você está lá no seu consultório, duvido que você vá dar conta disso aqui. Por quê? Eu saí da minha zona de eu esperar o paciente chegar. Naquele momento lá atrás, não é como hoje, que a gente precisa mostrar que a gente existe, parecer demais que você é muito bom para que as pessoas venham a ter, com marketing e tudo mais. Antigamente a coisa era um pouco diferente, era Verdade. muito mais a indicação, você estava ali em alguma revista do bairro e tal, não, era um jeito diferente de marketing de atração. Ela falou assim para mim, dou uma hora, tá? Não dou 3 meses, você vai embora.
A Como a primeira gente tem que semana. diminuir o ruído externo. Limitante, né? Ele é agressivo. Agressivo, ele maltrata. Então, existe mulheres, eu digo uma coisa, pode ser uma crença minha, pode ser uma percepção minha, mas existe no universo das mulheres uma competição muito Existe. grande entre as mulheres. De verdade, não que a gente precise todas o tempo inteiro se ajudar porque somos mulheres, a gente precisa se ajudar porque somos seres humanos, né? Então, mulheres aos homens e mulheres às mulheres. Mas parem de ser tão duras umas com as outras, porque por vezes é uma mulher que desacredita o trabalho da outra, enquanto um homem que foi o meu primeiro gerente que acreditou no meu trabalho. Perfeito, perfeito. Para pensar nisso. Nunca tinha me visto, falou, bem, quanto uma pessoa já estava lá, só 3 meses para você ir embora. Sim. Hoje eu desenvolvo trabalho com mulheres e um dos meus grandes sonhos é que a gente possa avançar nesse quesito. Porque imersa nesse contexto, é perceptível, é real, como a gente ainda tem essa dificuldade. E aí, um conselho para você que ainda se vê nesse lugar, é muito importante que você faça um movimento interno para perceber onde estão as suas feridas. Muitas vezes você se sentiu rejeitada, outras tantas vezes você se sentiu abandonada. É preciso olhar para a tua relação com tua mãe, porque se as nossas feridas elas não estão em processo de cicatrização, se a nossa relação com os nossos pais, mas especialmente, Gabi, com a nossa mãe, não é uma relação em que nós entendemos ela tal qual ela é, que nós aceitamos tudo como foi, a gente tende a diminuir as outras mulheres. A gente tende a concorrer, a gente tende a se colocar naquele contexto escasso de uma mentalidade ainda muito pequena de não, se eu não tenho, ela não pode ter. Eu preciso fazer algo para que ela também não. Tá animada demais, tá estimulada demais. Para que eu ganhe, você tem que perder, né? Sim. Isso não existe, né? Não O tudo ou universo, nada, né? eu acredito, Sá, que em todos os lugares existe a abundância, Perfeito. existe a prosperidade. Só precisa você ir buscar a sua parte. Então, eu acredito que todos os lugares que você esteja, todos os contextos que você está, existe uma pizza. E existe uma fatia dessa pizza para cada um. Não adianta você acreditar que você vai ficar com 2 pedaços de pizza e eu. Boa. Não adianta você acreditar que se você for lá e conseguir 2 pedaços, você foi esperta. Você é Esse melhor. nenhum. Aquele pedaço de pizza que não é para você vai cair em algum lugar. Vai, exatamente. Leve essa metáfora para sua vida, porque pode ser alguma coisa que você tirou de outra pessoa vai acontecer. Esse dinheiro que entra, ele vai sair porque um carro quebrou, porque se E você sai quer rápido, viu? rápido. E você, no primeiro momento, pode não ter essa certeza de que foi aquilo ali. Mais para frente, você. Quando vem a zona da consciência, você vai perceber assim, porra. Então, assim, eu sempre me coloquei na cadeira de aprendiz. Sempre eu tenho um valor teórico, um valor do aprendizado muito grande, muito forte. E eu acho que isso vem dos meus pais. E eu acho que para a gente aprender, a gente precisa de outras pessoas. Essa questão de, tá bom, a gente pode ser para muitas coisas autodidata, mas para a maioria das coisas a gente aprende e ensina. Em tudo Perfeito. onde a gente, em todos os contextos onde a gente está, uma fala nossa pode ensinar alguma coisa para alguém, e uma fala, um gesto, uma atitude do outro. Então, eu acho que é essa troca, né? É o tal do. Uma vez que eu aprendi a história do jogo infinito, que é o livro do Simon Sinek, que fala sobre o jogo infinito de empresas. É você. é, Seja você uma eu presa, seja você de uma empresa. Você está no contexto
você tem concorrente, você tem um time, seu time precisa continuar jogando com os outros, e aí você forma um modelo do ganha-ganha, que é o modelo da prosperidade. Ao invés de eu ganho e você perde. Perfeito. Esse modelo, ele, tá bom, você ganhou agora, o outro perdeu, você tirou o cara do tabuleiro, e aí? Qual é o próximo game? Tá sozinho, você perde Nossa, parâmetro, e é tão cansativo. você não inova, porque é o tal do o tênis da Nike junto com o da Reebok, os dois que vão se melhorando e todos ganham. É o celular, é o iPhone, é o Samsung, enquanto o Samsung fica correndo para a Apple vai fazer uma movimentação. Se você parar de brigar dessa maneira, é uma dança. É uma Sim, dança. Tipo, perfeito. a gente se convida a melhorias contínuas, entende? Então, nas vendas, na empresa que eu trabalho, é, é a busca da melhoria contínua, é a lapidação. Em determinados momentos, é como eu encontro a melhor maneira de entrar naquele serviço e vender para aquela equipe médica. Maravilha. Como eu entro naquela escola e consigo vender melhor, apresentar, fazer com que aquelas pessoas experienciem melhor o meu material. Que material vai ser melhor eu colocar naquele local, mas não é o material. Entende? Então, eu tenho que enxergar o contexto ao qual eu quero entrar. Eu quero jogar com aquelas pessoas que já estão jogando. O que que eles entregam? Entregam velocidade, eu vou entregar confiança. Eles entregam segurança. Eu vou querer ser. Em dias que um tá melhor, eu estou pior e tá tudo certo. E aí o que que eu tenho que dar em mim para que no outro dia eu também esteja tão bom quanto ele? Isso é tão sutil, mas ao mesmo tempo exige de nós esse eterno gosto. Você falou uma coisa maravilhosa, pela cadeira do aprendizado. Outras tantas vezes a gente ensina, quem tem que estar disponível para aprender. Gabi, quando você tomou consciência da venda? Porque você chegou lá e você não tinha essa consciência. Sim. Putz, aí eu Você comecei. começou, ambiente hostil, pessoas Sim. querendo te desestimular, afinal de contas, o que é que uma dentista estava falando lá? Outra coisa poderosa que eu não queria deixar passar em branco é que, às vezes, não só em vendas, mas no que é que nós façamos, a gente se descredencia. É. A gente se diminui. Foi exatamente o que você falou, a gente não percebe o nosso valor. E sabe o que eu acho bacanérrimo hoje da tecnologia, da internet? Eu estava falando isso numa aula de pós para advogados. É que a tecnologia vem desnudar isso. Não existe mais espaço para que a gente entenda que apenas os médicos, os dentistas, os advogados, eu falo na condição também de ter exercido essa jornada na área da advocacia, os engenheiros, os arquitetos, aqueles que são chamados de doutores, é que tem relevância. A internet vem desnudar isso e a gente percebe profissionais que são das mais variadas áreas e que nem têm título de doutor e que performam, fazem a diferença, nos levam a grande alcance. E eu acho que essa tua fala é muito poderosa porque você também está levando vendedores para um outro nível de percepção acerca das vendas. Sim, e eu acredito assim, Sai. Esses dias eu estava batendo papo com uma pessoa sobre essa questão de olhar para vendas como solução de um. Uau! Então, inclusive, olha, eu estava no aeroporto agora, quinta-feira, para ir para um. E lá eu comprei um livro que fala sobre apaixone-se pelo problema e não pela solução. Ai, adorei, vou anotar. E aí, olha só, Anotem, hein, Leoa? uma das coisas incríveis que isso fala um pouco sobre as startups, né? Então, as startups vêm para pegar um grande problema. O que que o cara ensina? Você olhando para grandes problemas, você olhando realmente
pesquisar. Vendas pesquise. Pesquise o seu cliente. Pesquise o problema que ele tem e veja se você já tem a solução aqui, pelo menos o protótipo dessa solução. Legal. Se você já tem, lapida, 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 porque é valioso. A pessoa tem um problema. Ninguém quer ficar amarrado a um problema. Ninguém tem tempo, ninguém tem mais paciência, né? Olha que Exato. legal que você falou, lapide a solução do seu cliente. Exato. Porque é aí que vem as melhorias. É aí o produto, ele pode ser o mesmo durante algum tempo, mas lapide a solução. Como é que é a entrega? Como é feita? Como é que você vai entregar essa experiência para o teu cliente? Você vai diminuir tempo, o tempo é um ativo que não volta, caríssimo, Sim. né? Então você vai diminuir o tempo de jornada daquele cara ali em algum problema que ele está tendo. Você vai melhorar a performance dele. Tem que ver o que o teu cliente valoriza. Ele quer performar mais? Entrega alguma coisa que ele vai performar mais. Ele quer mais tempo? Entrega alguma E a coisa que gente vai precisa diminuir ouvir, o né? tempo. Só ouvindo o cliente, porque sabe o que é que eu percebo? E esse é um exercício meu. Muitas vezes a gente vai num afã de querer entregar algo que faz sentido para nós, mas não é o que a pessoa está precisando. E às vezes é muito mais simples. Não ouve o que o cliente fala e às vezes é nas entrelinhas, né? Porque muitas vezes mais introspectivo fala um pouco, mas vai dialogando que você vai ter aos poucos. Não vá para uma primeira conversa com um por cima, está querendo vender. Né? Perfeito. Entenda quem é essa pessoa. Entenda qual é o contexto dela. No primeiro momento é pura e simplesmente para você ter uma noção do que. Aí volte para casa e estude, né? Tem que ter uma noção do que é agora ali, qual é o contexto, qual é o problema, qual é o grande problema, se apaixona por aquele problema e fala, eu vou lapidar uma solução. Então é assim, eu entrei em contato com vendas fortíssimo quando eu vi que foi entregue um território para mim. X médicos, território, eu lembro, hein? Agora eu vendia mais ou menos 170 mil. Depois de 2 anos, mais ou menos, esse território vendia. Uau! Resultado. Mas teve uma coisa que foi interessante. 5 meses depois de estar nesse. Guardo Sim, muitas datas. sim. 5 meses depois de eu aceitar o desafio de entrar em vendas, eu fui para um com pessoas da Johnson Johnson, de uma linha que eu vendia, que era da Geinecker, era uma linha de eco geral. Depois E aí eu fui para um treinamento com pessoas que já estavam há um bom tempo no mercado, já eram vendedores daquela marca há um bom tempo. Demora na área da saúde. As doenças, os termos, demora. Claro, porque é todo um cabedal de conhecimento É, novo, e específico, técnico. 5 meses era nada. E aí eu fui aquela coisa do desafio. Mostrar bem, fazer bem feito. Aí fazer. Eu tirei todos os distribuidores do Brasil, eu tirei em segundo lugar, com gente que já estava há 4 anos. Essa pessoa que hoje é minha diretora hoje, Tânia, ela era gerente lá na outra empresa da linha de vascular. Ah, Chegou até ela, olha, da Comed, que era o nome da empresa. nada resiste ao resultado. Chegou até. Ela me contou isso no dia que eu fui tomar um café com ela. Ela queria me levar para a linha. E ela conversou com o gerente Augusto e falou: Com esse perfil. e eu não estava muito feliz na. Não me
gosto de conversar, eu gosto Sim, entender o que que eu vou fazer numa sala. Em geral, eu me sentia mera carregadora de sacola, sabe? sim, Assim, tipo, sim. E o caminho, você concorda que o caminho se revela para quem caminha? Você precisou passar por lá e às vezes vocês vão precisar passar por alguns estágios na jornada profissional de vocês, até para que a gente possa perceber. Faz sentido? Não faz? Tem relação comigo? Não tem? E eu sei que você conecta, para mim, de uma forma única, vendas com autoconhecimento, como eu nunca vi ninguém fazer, Gabi. e eu acredito que isso foi um. Olha só como que é interessante, sabe, que você falou agora. Eu citei números, né, para identificar vendas. Mas, se eu puder te falar algo que para mim foi muito mais contundente, médicos começaram a ligar para mim para falar no telefone sobre os casos. É assim, é isso que eu tenho, o paciente está assim, assim, assim. Vamos fazer tal coisa, dialogar. Então, isso trouxe para mim, cara, ele já está confiando Perfeito. fazendo. Bom, estamos aí caminhando 2, 3, 4 anos. Eu comecei a me ver diante de uma situação onde eu falei, "Pô, preciso de algo, eu preciso de algo." Alguma coisa estava ali, eu estava vivendo um momento complexo dentro do meu crescimento. Eu acho que eu cresci rápido demais. Eu arregacei as mangas, sabe? Eu fui com tudo. E aí eu não sei se eu estava vivendo uma exaustão, ou naquele momento era isso que se apresentava, mas na verdade era outra coisa. Eu me vi com vontade de fazer uma formação em coaching. Legal. E aí eu fui buscar uma instituição aqui em São Paulo e tal. Eu comecei, foi me apresentada uma grade para fazer uma formação, uma grande formação, eram várias coisas. E eu acreditava que eu tinha que ir para uma dessas imersões de mentalidade, Tá, motivacional e tal, tá. tudo mais, que eu já via muito, mas o primeiro curso da grade foi para ser analista de perfil comportamental. Uau! E aí eu fui. Cheguei lá, antes do dia do curso, eles mandavam um link que a gente deveria preencher, fazer aquele análise de perfil, e aí fazer um 360, mandar para as pessoas do seu trabalho, mandar para os amigos, mandar para a família e tudo mais. E aí eles dariam uma devolutiva para a gente lá durante o curso. E a gente vai aprendendo na prática. Ai, que legal. Menina, Sabrina, eu chorei de um jeito. Eu entrei em contato com quem era a Gabriela. Uau. Eu entrei em contato real com quais eram as verdades, quais eram as dores. Eu entrei em contato, é como se eu tivesse levantado assim, ó, o tapete, tivesse visto toda a poeira que eu estava jogando ali para baixo em relação a pai. Esse momento é um Você momento foi meio desnudando é, diversas é, camadas, é. cascas. Esse momento para mim é um momento muito inspirada na minha vida, assim, porque foi o momento que eu entendi. Eu precisava, eu precisava olhar para a figura do meu pai de uma forma diferente. Mas como foi que isso aconteceu? Eu, naquela formação, as pessoas falavam muito sobre ser cristã, eu sou cristã e tal, e eu comecei a me sentir esquisita no primeiro Ah, momento. Cheguei e perguntei assim, que ignorância mesmo. Eu falei, como fala que você é cristã? Porque eu achei que eu também fosse cristã, mas eu sou católica. E eu e eu falei sou o assim, né? quê? Eu sou o quê, né? Ignorante mesmo e tal. E daí aí ela falou, olha, na verdade aqui a grande maioria segue, das pessoas que eu conheço aqui são evangélicas. E aí aquela hora eu falei, putz, agora, né? Mais uma vez, o sistema de crenças da gente Tipo, gritando. eu contra eles, entende? Sim, Tipo, eu tudo ou tô nada de certo, tô novo. certo, tô Só quero errado. estar certa. Quem Deus gosta mais, quem, né, Deus olha melhor ou pior pra mim, sabe Quem assim, uma serão os coisa. escolhidos? Sim.
entende? E, de novo, né? É o jogo infinito. Todos precisam fazer a sua melhor parte para que a gente traga a energia do bem, a gente se conecte com o nosso coração e se conecte. Perfeito. Naquele momento, quando ela falou assim, isso, eu falei, putz, veio uma coisa assim, eu falei, já fazia um tempo que eu estava morando em São Paulo, eu não me lembrava de ter ido igual nenhuma. A um templo, a um lugar que você buscasse esse refazimento, né? Já fazia um tempo que eu realmente parar e fazer uma prece, assim, eu só era o automático do Ave Maria e o Pai Nosso que eu fazia toda noite, católica Católica, a minha fervorosa, também. então eram as duas orações. Tal. Bom, para encurtar essa história, a frase que era uma Master Coach, ela chama Angélica. Sim, sabe que o Pai é o Pai de todos é Deus. E a figura do seu Pai está intimamente ligada à figura do Pai maior. Nega a figura do seu Pai se você Com Pai Deus. maior. E você precisa de alguma maneira a história do perdão, do entender que é o perdoar. É perdoar para você seguir. Não quer dizer que você esqueceu aquilo. O que aconteceu, aconteceu. É um Mas fato. E aí eu fui entender, aí eu fui tentar entrar em contato com a história do meu pai, entender quais eram as limitações. Eu comecei literalmente a significar, é da noite pro dia? Não é. Não é e tá tudo bem. Mas eu comecei, eu tava há 6 anos, pai, sabe? Passava o Dia dos Pais, eu não falava. Passava Natal, a gente não se falava e tal. Então eu Tinha um saí corte brutal, né, nessa relação. brutal, brutal. Daquele momento em diante. A minha postura mudou mais uma vez diante de venda. Comecei a ter outras posturas. Eu aprendi a técnica do perfil comportamental, do Tá. DISC. Isso te agregou como Exato, competência técnica, mas exato, houve um plus. exato. O meu maior ganho naquele momento para a Gabriela, nesse sentido de, putz, bato de novo, abrir o caminho, a conversa, né? A frase que eu falo sempre. Quando você cala, você silencia quem você quer ouvir. É a Boa. voz de quem que você quer ouvir. Então, é essa voz que nos conduz. As pessoas têm medo de dizer que é com Deus, querem dizer que é o universo, têm receio de falar que é Por quê, Deus. né? Não sei, eu acredito que Eu já esteja vivi isso, dentro você dessa. acredita? Eu Já? vivi já num ambiente de trabalho, pelo qual eu passei, eu fui tolhida. Olha, não é para falar. Isso por muito tempo me deixava com muitas borboletas na barriga e muito anseio, porque eu queria sempre, é o meu desejo todos os dias, falar sobre Deus. Eu me lembro de uma apresentação pública no Rio que eu fiz. Foi um conteúdo técnico, mas eu sempre tive essa necessidade de falar sobre Deus. E nos últimos 5 minutos da minha apresentação, eu já tinha passado o conteúdo, já tinha feito a revisão. Eu pus uma música e eu fui falar sobre Deus, né? E sobre o acreditar e sobre a oportunidade de se colocar como protagonista. E eu fui chamada a atenção. De modo a dizer assim: não faça mais isso, você não está sendo paga para isso. Imagina, Sá, parece que tem que ser uma lei. É, Né? Você percebe como. E eu aqui não tô. Não é uma crítica a falar o nome de Deus ou não, mas eu sinto que em alguns lugares também que eu passei, as pessoas às vezes querem falar não. que essa voz maior é Deus. Né? Se a gente não acredita que há algo maior do que a gente não tenha que ouvir algo maior do que a gente, a força do mundo que a gente não tem. Fica pesadíssimo, né? A gente se quebra, a gente se maltrata e a gente se coloca numa condição da força do braço. Olha, ontem, coincidência ou não, mas ontem eu estava
áudio e um Reels do Jay. Fala, aprenda a enxergar, a perceber a essência com as flores. Uau! Porque uma flor maravilhosa, ela é capaz de brotar de um bolo de estrume. Uau! Poderoso Trazer o isso. cheiro e trazer cores. De onde vem isso? Pois é. Fantástico. E a gente precisa se a vida tão acelerada. A gente com todas as telas nos trazendo uma série de coisas extraordinárias, mas também de muitos excessos. A gente esquece dessa conexão. E você falou uma coisa tão linda, né? De quando você silencia, que voz você gostaria de ouvir? E a gente está precisando fazer um bocadinho de silêncio, porque tá barulhento, É né? muito barulhento, é muito resultado. Ai, resultado, resultado, resultado. É muita peça, é muita informação, é muita cidade. Mas, de verdade, eu acredito que a sua fatia está em algum lugar. Aquela fatia da pizza, né? Está em algum lugar que literalmente você se. Onde está a sua maior paixão pelo problema? Estão todas as condições que o ser humano precisa, os pilares do ser humano. Nosso pilar profissional é um único. Eu aprendi sobre 12 pilares. Então, nós temos o pilar com os nossos pais, para quem tem os filhos com seus filhos, para quem é casado com o cônjuge, para o seu momento, o seu social. Então, o seu com Deus, o seu com as suas finanças, o seu com o seu trabalho, o seu com o seu aprendizado, o seu com o emocional. São muitos e a gente fixa o profissional. Porque se eu for bem sucedido, todo mundo vai olhar para mim. Aí tem um monte de gente infeliz porque acredita que ainda não chegou onde tem que chegar. Verdade. E esqueceu todo o resto. Aí realmente não dá atenção para os filhos, fica irritado, não dá atenção para o marido vai lá e procura outro lugar. Não dá. Tá nada Vira uma mais. grande loucura, sabe? Perfeito, Então, perfeito. assim, voltando para vendas. Vendas também está nesse contexto. Vendas está no contexto emocional, vendas está no contexto das pessoas, venda está no contexto seu com você mesmo, vendas está no contexto, pô. E traz um download. Perfeito. Então você conecta tudo a ela. Então, eu sou suspeita para falar disso. Uau! E Gabi, para quem tem uma certa visão ainda nublada sobre vendas, ou que está nos assistindo e diz: Poxa, esse aqui é o meu problema, esse aqui é o X da questão, eu acho que eu não sei vender. Insight, que obviamente tem um treinamento, tem um curso e ela vai disponibilizar isso dela sobre esse tema, mas que insight você sente dizer assim, para que a pessoa vire uma chave agora? Tem vontade, Boa. você tem vontade de ser um bom vendedor. Bom vendedor, ele entrega, ele tem que ser, ele querer se entregar para a coisa. Então, você sabe conversar, porque boas perguntas te revelam ótimas respostas, e é nessas respostas que você vai encontrar o problema do teu. Então, todos nós sabemos conversar, sabe? Todos nós sabemos ouvir. Você tem vontade, coragem, garra para fazer. Acreditar que você não é dono das melhores respostas, de todas as soluções. Tá. É uma jornada de estudo, trabalho, dedicação, empatia, né? É uma coisa de... Outro dia eu aprendi isso com a professora Helena Galvão, eu gosto muito Sim, dela. também. Ela Maravilhosa. falando sobre a questão das virtudes do ser humano, né? Que às vezes acredita que está só ali no
fazer, né? Então, as virtudes vêm da sua essência, né? É você se escutar, é você se perceber. Você vai entregar o seu melhor quando você se perceber. Então, converse se você tem vontade, se você tem animosidade, entusiasmo. Boa. Napoleão Hill fala muito sobre essa palavra entusiasmo, é uma grande chave. Você estar entusiasmada é diferente de você estar motivada. Boa. O entusiasmo, ele vem de dentro. De onde vem o entusiasmo? Ele vem da tua essência, da tua vontade de fazer o melhor. Dia de una a energia para botar o seu melhor para fora. O entusiasmo vem daí. A compaixão, que é a ação da empatia, né? Então, essas coisas, todas elas unidas, vai se percebendo onde é que encaixam essas palavras no teu dia a dia, e vai ter um momento de dureza, tem um momento do jogo, Ah, pá, a bola bem dividida. Isso não quer dizer que você vai chutar a canela do outro, perfeito. entende? É aquela questão de, para de ficar se batendo, contorna, encontra o melhor caminho, para de resistir, né? Então, às vezes não é tão fácil, às vezes é difícil. E é por isso que não são todos os dias que são de vitórias. A gente tem os dias de fracasso. A gente tem os dias de derrota. E o que a gente aprende com essa? Vendas é sobre isso, né? Vai, volta, são picos e vales que vão te levando. Entender que vai ter não. Nem todo mundo Claro! vai dizer sim. E o não muitas vezes ainda não. Não é não definitivo, né? Boa. Casa, Boa. é entender isso. Eu não sei qual é o seu negócio que você está em. Cada negócio tem um jeito de dar uma saída. Gente, o tempo passou que a gente nem percebeu. Gabi, eu queria que você deixasse, isso também não é combinado, uma mensagem final, uma palavra final, que vem no seu coração. Nós formamos aqui um campo lindo, fluiu. Engraçado como nesse espaço de tempo, eu não sei se você percebeu, a gente falou sobre tantas coisas, muitas coisas. Nada programado, nada combinado, Nada. tudo no fluxo, na sincronicidade, na nossa sintonia. Então, que mensagem você sente de deixar aqui nesse podcast, imortalizando, sobre venda, sobre a sua história, sobre o que vem no seu coração, sobre a potência que você tem em você e que a gente sente? Você é o tipo de pessoa que comunica, eu quero deixar isso claro para você, mesmo em silêncio. Saiba disso. Eu gosto de falar da palavra coragem. Eu gosto muito de coragem, mesmo quando você tem. Sabe, tenha coragem, porque mas da minha mãe, povo, né? Eu tive coragem para dizer, acima de tudo, mostre que você tem vontade, que ele vai te conduzir. Você acredita? Eu fico até emocionada. É a quarta leoa. Existe, então, um propósito muito forte. Senta nessa cadeira e a mensagem final não programada, adivinha? Coragem. Você está pedindo coragem da gente. E por quê? Porque tem muita gente na inação com medo. E você voltou ao ponto que elas também trouxeram. Se você não assistiu, assista os episódios anteriores. Não é ausência de medo. Parece que as pessoas estão buscando a ausência do medo. O medo é uma emoção primária, básica. Para Ele faz sobrevivência, parte. parte. Sem o medo, você se joga de um prédio. Exatamente. Você não tem limite, você não tem senso. Mais uma vez, parâmetro, é parametrizar. Deve ir para alguma parte. O medo, ele te encoraja. O medo, ele não pode. A única coisa que pode fazer a sua vida é paralisar a sua vida. Ele tem
usar o medo a seu favor. Uau! Usar Top. o medo. Gabi, deixa tuas redes, onde é que as leoas te encontram, onde é que elas batem um papo com você. A gente vai deixar na descrição do vídeo, Legal. mas eu queria que você deixasse suas redes, porque você é necessária. Logo, curte, comenta, compartilha, divulga, vai lá nas redes da Gabi, conversa com ela. Que bom ter você aqui. Gratidão. Fala aí, quais são Obrigada, as tuas Sá. redes, onde é que as leoas vão te encontrar. Vamos lá. Eu faço os meus vídeos e postagens no gabi.melooficial. Lá a gente troca sobre vendas, sobre autoconhecimento, sobre coisas engraçadas, porque também é sobre essa coisa da gente sorrir. Eu sou dentista, então sorriso abre portas. Então Uau, sorriso abre portas. a gente tem que levar a vida também com mais leveza, deixar sempre os nossos ouvidos mais leves para escutar a melhor. Gabi.melooficial, é lá que a gente bate. Maravilhosa, Gabi.melooficial. Aqui embaixo na descrição também o link para que você possa receber como presente os insights desse podcast, porque é muito bacana ter esse conteúdo. E você sabe que eu fui aqui na minha cadeira de aprendiz anotando para compartilhar, porque são lições tão preciosas. E também a lista de pré-matrícula da última turma da mentoria Sistêmico Despertar das Leoas 2023, para que você possa aflorar a sua versão, a sua matriz original. Gabi, ela já teve a oportunidade de forma brilhante, trazer conhecimento sobre vendas. Está na hora dela voltar, inclusive, numa das nossas turmas. Então, gratidão. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.